Diplomão não é papel, é o que acontece depois dele. Estamos aqui com mais um episódio do nosso videocast e o assunto de hoje é impacto. Eu tô aqui com o Diego e com o Robson. A gente vai falar sobre dois caminhos completamente diferentes, mas que mostram uma coisa muito em comum. Quando o conhecimento vira ação, ele transforma. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Mila. Gente, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, falassem qual curso que vocês fizeram, quando e o que vocês são hoje. Bom, cara, quando agora você me pegou? Eu fiz 2 cursos na São Judas, na Unimonte, né, Campus Unimonte. Primeiro eu me formei em turismo, depois eu me formei em jornalismo lá, e depois eu fiz um MBA em marketing estratégico. Uau. E aí eu acho que foi em 2005 a primeira formação, 2007 a segunda e talvez 2009 o MBA. Uau, e você? Eu me formei em 2019, então um pouco mais recente. Eu me formei em engenharia elétrica no campus da Moca, ali na rua Taquari. Saudades. E eu me formei em engenharia elétrica, só que atualmente sou engenheiro de dados. Uau, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Quando vocês estavam na faculdade, o que vocês imaginavam um pouquinho de como seria a carreira de vocês? Cara, como eu fiz 2 faculdades, eu fiquei muito confuso durante muito tempo. Sim. Primeiro que, desde cedo, assim, desde a época da escola, eu sempre gostei de escrever, sempre fui bom de escrever, sempre me destaquei na escola por conta de redação. Então eu sabia que, de alguma forma, meu caminho com a escrita estava traçado ali, né? Não sabia se o jornalismo, mas com a escrita. E também fui me apaixonando, assim, pro final do colegial. Eu não sei nem mais como é que se fala hoje, mas na minha época era colegial. Acho que é ensino médio, talvez, agora. Eu também não sei, mas é ensino médio. E aí eu fui me apaixonando por turismo, assim, mas por turismo pelo estudo do turismo, né? Não por viajar, porque naquela época ainda não tinha oportunidade tanta de viajar, ainda era menor de idade e tal. E a carreira de turismo é uma carreira que estava em alta. Inclusive a Unimonte na época ela era o segundo melhor curso do Brasil de turismo, assim. Formava 2 turmas todos os anos, turmas de 40 alunos cada, assim. Era bizarro. Então eu comecei a me interessar muito pelo turismo, só que também tinha um contraponto disso, que o turismo era considerado profissão de vagabundo na época. Ai, meu Deus. Fazia turismo quem queria viajar, quem não, tinha esse clichê, assim, né? E aí eu fiquei assim, pô, meu pai pagou escola particular a vida inteira para eu ir fazer turismo, ele vai me matar, não sei o quê. Então eu fiquei naquela coisa da comunicação com o turismo e acabei indo pro jornalismo por conta de sociedade, assim, para não ser massacrado pelos amigos e pela família. Fiz um tempo de jornalismo e aí, cara, não saía da minha cabeça o turismo, assim. Eu falei, não, quer saber? Eu abandonei a faculdade. Já tinha virado uma paixão. Tinha virado uma paixão. E você nem tinha começado ainda. Nem tinha começado, tava só estudando. Eu abandonei a faculdade de jornalismo e fui estudar turismo. Fui fazer um curso técnico primeiro para ver se era o que eu queria. No curso técnico eu já consegui um estágio na Secretaria de Turismo de São Vicente, no litoral. E eu falei, cara, essa é a minha praia. Daí eu fui fazer o bacharelado em turismo, fiz os 4 anos, depois voltei. Aí no turismo eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo, pela comunicação. Então assim, amigo. Pra tentar te responder essa pergunta, eu demorei muito tempo pra ter certeza de que eu tava no caminho certo, porque eu tinha 2 caminhos que eram diferentes, mas que também se cruzavam em muitos momentos, né? E eu demorei pra encontrar sinergia, assim, nos 2. A comunicação, ela tá em tudo, né? Pois é, ela tá em tudo, né? E aí o turismo que era o desafio, na verdade. A comunicação era fácil de lidar. E você? Bom, quando era criança, eu desmontava tudo. Do rádio da minha mãe aos meus brinquedos. Não tenho nenhum brinquedo de infância. Então, quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, eu entrei num curso técnico na área de elétrica, eletrônica. E eu me identifiquei. Gostei muito. Eu coloquei na prática o que eu já fazia ali, que era desmontar as coisas e entender como as coisas funcionavam. E quando chegou a idade de ir para a universidade, eu escolhi engenharia elétrica e eu já atuava como técnico, né? Porque eu fiz ali a formação técnica antes da faculdade. E muitos engenheiros que estavam ali no meu dia a dia, né, no meu convívio, acabaram me influenciando.
Então eu vi ali algumas referências naquelas pessoas e eu falei, nossa, acho que, né, eu pretendo ser assim, né? Quando eu for grande eu quero ser assim. Então eu escolhi engenharia elétrica muito nesse momento da minha vida pensando nisso, né? Que eu via pessoas que eu olhava como referência na área técnica, né? E eu queria seguir aquele caminho, né? Eu via que eu me via muito terminando a faculdade, sendo um engenheiro eletricista, trabalhando com elétrica. Era esse o Robson da universidade. Ai, que incrível. E, gente, eu imagino que hoje é tudo bem construído, assim, na cabeça de vocês. Mas lá atrás a gente sabe que rolam algumas incertezas. Nem tudo é tão claro, assim. O que foi mudando na cabeça de vocês quando vocês começaram a fazer o curso? Nossa, na minha cabeça mudou muitas coisas. Primeiro que eu quebrei o preconceito que eu tinha com o curso de turismo, né? Porque eu fui entendendo... Na verdade, não era nem o preconceito que eu tinha. Eu não tinha esse preconceito, mas eu precisava fazer as pessoas ao meu redor também não terem, assim, né? Então, eu acho que eu fui conseguindo construir isso porque eu tive o privilégio de conseguir um estágio na área de turismo muito cedo, logo no começo, ainda no curso técnico. Então, eu fui, acho que conseguindo mostrar, assim, que era uma... Que existia um estudo, né? Que não era simplesmente você se formar em turismo e viajar. Né? Tanto que eu nunca viajei tanto quanto eu gostaria de ter viajado quando eu fiz a faculdade. Eu estudei muito mais, estudo muito mais do que viajo. Então eu acho que essa foi a primeira barreira que eu quebrei, assim, que eu desmistifiquei, né? E aí depois esse desafio de trazer o turismo para a comunicação, que eu também tive a felicidade de conseguir conciliar depois do estágio. Enfim, passei por muitas aventuras, assim, fui morar no Nordeste, achei que o turismo era lá que acontecia, que a vida maravilhosa era lá. Fui morar em Recife, passei um mês de perrengue na vida, assim, na periferia, morando na periferia, tomando banho de barril, assim, de verdade. E voltei um mês depois, com o rabinho entre as pernas, tranquei faculdade pra ir embora, larguei estágio, tudo, eu e meu amigo. E aí lá a gente percebeu, opa, acho que a gente se precipitou no segundo ano da faculdade. Se precipitou. Então, assim, passei por muitos perrengues importantes, assim, pra ir entendendo e construindo o meu caminho, assim. E quando eu voltei, daí eu consegui me estabelecer numa associação chamada Santos Convention Visitors Bureau. O Convention Bureau é uma entidade que existe no mundo inteiro, que trabalha a promoção de turismo local, turismo de negócios principalmente. E ali eu construí a minha carreira, fiquei 13 anos ali, inclusive na comunicação. E ali eu comecei a trabalhar com comunicação em turismo. E aí ali cresceu a minha paixão, assim, os caminhos se cruzaram e se firmaram. Ai, assim. que lindo. Não, perfeito. Eu também, Mila. Eu tive, acho que, momentos durante a universidade. No começo eu queria ser o engenheiro, né? E eu fui tomando esses choques de vida, né? Eu fui aprendendo no dia a dia e eu vi que o mundo era muito mais do que na minha caixinha ali, no meu mundinho, né? E eu queria... eu acabei por outras influências, agora acadêmicas mesmo. Então, eu tive diversos professores de diversas disciplinas que mostraram que, beleza, você está se formando em engenharia elétrica, mas olha o leque de opções que a gente está dando aqui para você, né? Olha como o mundo é maior do que essa casinha que você mora hoje. Então, por exemplo, eu gosto muito de lembrar que eu tive matérias, assim, que eu acredito que quem for para a área de engenharia elétrica pura, né, que for ali fazer a aplicação, hoje não use tanto. E eu uso no meu dia a dia. Eu estou ali usando pesquisa operacional, estatística, tudo que, claro, também é utilizado em engenharia elétrica, mas para mim é meu dia a dia. É literalmente o meu feijão com arroz. Pode tornar. Não, perfeito. E assim, conforme foi passando ali a minha evolução durante a universidade, isso foi me aproximando, né? Porque eu vi que eu gostava de trabalhar com lógica. Eu vi que lógica e programação estava no meu contexto. E por mais que era um curso focado em elétrica, que era bem técnico, era bem mão na massa mesmo, né? Nas áreas a gente tinha aulas de motores, a gente tinha aula com transformadores, né? Máquinas grandes lá dentro da universidade. Só que eu estava sempre no meu aprendendo, né, junto com todo mundo, mas também no meu mundo ali da programação, no meu mundo dos dados. Então, tanto é que a minha conclusão de curso foi eu consegui juntar os dois mundos, né? Eu tinha uma parte do meu TCC que era de elétrica e tinha uma parte do meu TCC que era dados. Então, ali já foi mudanças que foram acontecendo durante a universidade, né? Que eu comecei totalmente engenheiro eletricista e saí de lá... Foi se redescobrindo. Sim, exatamente. Gente, que legal. E aí entra uma coisa interessante, que é quando a teoria, de fato, encontra com a prática, né? Qual foi o primeiro choque, assim, do mercado para vocês? Nossa, eu tive muitos choques também, porque eu tive muitos, né?
Porque turismo era uma profissão nova. Quando eu me formei, ainda era uma profissão nova. Apesar de já ter 30 anos, por exemplo, de formação, a Unimonte na época estava quase 30 anos já no mercado com turismo. Apesar disso, ainda era enquanto profissão, enquanto estudo, né, e academia, assim, era muito novo. Sobretudo na Baixada Santista, que é onde eu moro. E aí não existia muito a questão de quem trabalhava com turismo. Até hoje, infelizmente, tem muito ainda. Quem trabalha com turismo, na hotelaria, por exemplo, em restaurante, não tem a formação como prioridade. O cara foi pro mercado porque ele precisava pro mercado. Ele precisava ser garçom para pagar as contas, ele precisava trabalhar numa recepção de hotel. E aí as universidades vieram, né, a São Judas, sobretudo a Unimonte, com essa responsabilidade de, a partir daquele momento, então, as pessoas iam para o mercado de trabalho de turismo na Baixada Santista capacitadas, né, formadas. Então, eu tive o privilégio de já ir para o mercado já tendo a teoria. Porque quando eu fui para o mercado mesmo para ser contratado, não mais estagiário, eu já tinha aí 2 anos de faculdade, já tinha feito curso técnico, então eu já entendia o conceito e já conseguia usar na prática. Sobretudo, como eu trabalhei com turismo de negócios, e eu estudei muito isso, e eram poucas as pessoas que estavam no mercado, que tinham estudado, então eu consegui usar muito, aplicar muito do que a academia me trazia, né? Como eu era apaixonado por esse estudo, então eu me dedicava aos estudos e chegava e conseguia colocar em prática. Então isso permitiu com que no estágio eu me destaquei, né, frente às outras pessoas que estavam lá, porque eu realmente era apaixonado. E depois, quando eu fui para o mercado também, eu fui conquistando espaço, criando networking e autonomia dentro do ambiente que eu circulava, e respeito até, porque eu acho que eu sabia o que eu estava falando, né? Não era, sei lá, um aventureiro. Sim. Falando de turismo, querendo fazer turismo e viajar pelo Brasil. Incrível. Perfeito. Eu, que nem o Diego, também tomei um choque. Eu acho que é meu primeiro... Eu já tinha experiência quando eu entrei efetivamente no mercado, né? Mas, né, que eu vim ali, já era técnico. Mas, de novo, né? A faculdade, ela abre um leque de opções. E como eu fui para uma oportunidade específica ali no mundo da programação, eu acabei lidando com multidisciplinas, né? Então, eu estava ali acostumado com pessoas que trabalhavam com elétrica, né? E do nada, eu estava lidando com pessoas que eram de TI, engenheiros químicos, matemáticos, estatísticos, pessoas de diversas formações, né? E aquilo, para mim, mudou minha forma de pensar, realmente, né? Então, o choque foi um choque bom. Quando eu falo choque, não é um choque ruim. Porque é um choque que me trouxe muita casca, que me trouxe muito aprendizado. Então... É algo que acho que tem que ser... Assim, eu gosto de dizer que eu tive facilitadores também, né? Sim. Porque toda essa galera que estava ali comigo no início, né? Que já eram pessoas mais experientes, eles me ajudaram, né? Eles acrescentam, né? Não, perfeito. E eles me carregaram e falaram, olha, Robson, você tem esse caminho aqui para trilhar e a gente tá com você e a gente vai te ajudar. Então, assim, é um choque, né? Dói, mas passa e dá tudo certo. Posso só complementar a minha resposta? Que eu lembrei, assim, de uma coisa... na minha época, como a gente estava, a formação do turismo ainda era nova, mas tinha muitas pessoas já no mercado de trabalho, já tinha os macacos velhos já, tipo, há 50 anos atuando no mercado, sabe? E eu fui trabalhar numa associação que ainda é um pouco, mas era mais conservadora, assim, e que era formada e mantida por muitos empresários da região e tal. Então eu enfrentei muitos, assim, eu tive que bater de frente com muita gente porque, assim, mas na minha época não era assim que fazia, mas na sua época era há 30 anos atrás, né? As coisas estão bem diferentes agora. Só que, assim, óbvio, sempre com muito respeito, né? Inclusive com relação à hierarquia e tal, mas eu acho que eu tive que entrar em muitos embates, alguns saudáveis, alguns nem tanto, para colocar, não para me colocar, mas para colocar assim, um novo mercado, né? Então, uma leva de pessoas, não era só eu. E a tendência é só atualizar mais e mais. Não é? Mas aí você lidava com pessoas que estavam há 40... eu trabalho há 40 anos na Varig. Eu falei, mas a Varig nem existe mais, né? Então, era assim, tipo, eram discussões nesse caminho, nesse sentido, assim. Mas as pessoas batiam de frente, porque já estavam lá há 50 anos, 60 anos. Hoje, e depois de um tempo, essas pessoas viraram minhas amigas, e essas pessoas que hoje já têm seus 70, alguns até 80 anos, são meus amigos, meus parceiros, meus anunciantes e mantenedores da revista, assim, tá? Mas, assim, eu precisei, acho que, tomar a frente desse movimento, falar assim, cara, as coisas estão mudando, graças a Deus, o mundo está... Sim. Acho que o turismo também precisa, né? E vocês acham que, assim, na faculdade, tudo foi bem mais difícil do que vocês imaginavam, ou mais empolgante em algum momento?
Pra mim, o primeiro ano, o primeiro curso não foi tão, foi bastante empolgante, assim. O que aconteceu que depois, quando eu fui pro mercado, eu entrei numa entidade em que eu viajava muito. O tempo todo. Então, pra mim foi difícil conciliar, porque eu tinha que primeiro chavecar os professores. De lei! Pra não dar falta, pra deixar eu fazer as provas depois e tal. Mas, ao mesmo tempo, como eu já estava no mercado e já estava ali conquistando um respeito no mercado, os professores já me conheciam do mercado. Então, eu tinha um pouco essa facilidade, assim, sabe? Não era só um aluno folgado que não queria, que estava faltando. Tipo, era um cara que estava no mercado, trabalhando no mercado e que viajava a trabalho. Então, eu tive esse desafio de conciliar o meu trabalho com a academia, assim, né? E, tipo, em algum momento eu ia meio que arrastando, assim, mas deu certo, deu bom. Tá aqui. Não, perfeito. Eu acho que pra mim foi bem parecido, Diego, porque no começo foi bem difícil, né? Toda essa questão de conciliar, né? Trabalho, estágio, as expectativas, né? Porque um jovem, né? Com inseguranças e pensando, será que eu tô indo no caminho certo? Será que são essas escolhas que eu tô tomando agora que vão fazer a diferença no futuro? Mas, assim, isso era uma mescla de difícil, mas empolgante. Então, assim, semana de prova, terrível. Né? Nossa, nossa, que semanas horríveis. Mas vinha as coisas boas, né? Quando a gente entregava projetos, quando a gente participava de algumas atividades dentro da universidade, tinham coisas muito legais, né? Tinha as maratonas de programação que eu já participava, mesmo sendo de elétrica, eu estava lá no meio do pessoal. Então, tenho memórias muito boas da época da faculdade que davam uma empolgação, dava realmente vontade de estar lá, estudando, fazendo as coisas, participando. Ainda mais quando você estuda algo que você gosta, né? Perfeito, ô Mila. E quando a gente estuda o que a gente gosta, né, fica fácil, né? O difícil fica fácil. Teve algum momento que vocês pensaram, cara, agora eu tô no jogo, é isso, nasci pra isso? Eu tive 2 momentos assim. Um, quando eu, nesse trabalho, quando eu consegui conciliar o turismo com o jornalismo, porque eu já tinha feito as 2 formações, estava fazendo o MBA, ou talvez já tivesse finalizado o MBA, não sei. Depois eu fiz uma outra pós aqui em São Paulo. Aí eu consegui juntar, fazer comunicação em turismo, né, dentro desse projeto que eu trabalhava. E aí eu falei, cara, era isso. Então, todo esse tempo de estudo, agora, né, 8 anos de faculdade, depois pós, juntou, agora eu tô fazendo de fato, que eu não era um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Juntei, e como eu tava muito tempo lá, tinha autonomia, tinha liberdade para criar e para fazer, então, aí foi que eu comecei a fluir, e aí o segundo momento foi quando depois eu estava já há 13 anos lá, já não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que criar, não tinha mais o que fazer. Encerrou o ciclo, assim, eu demorei para aceitar esse encerramento de ciclo, que você fica pegado, né? Tipo, eu cresci lá dentro, assim, profissionalmente. Mas eu já tinha um projeto da revista 9 comigo, e eu achava que estava na hora já de eu botar esse projeto pra rua, assim. Precisou de coragem, enfim, foi todo um processo terapêutico, inclusive. Terapia sempre tá exatamente, nos nossos episódios, viva a terapia, é importante. Exato. Fiz terapia, fiz coaching, tudo que vocês podem imaginar para poder tocar. E aí esse foi minha segunda virada de chave, a segunda vez que eu falei, cara, quando me encorajei, demorou muito, né? A Revista 9 tá fazendo 10 anos agora, esse mês agora em abril. E demorou uns 3 anos para eu falar assim, cara, acho que agora eu acertei de novo, agora eu tô no meu caminho, assim. Nos 3 primeiros anos era dia sim, dia não, chorando no chuveiro, assim, pra ninguém ver. Não, perfeito. Pra mim foi na entrega do meu primeiro projeto que eu entendi que eu tava realmente causando impacto, né? Que tive um senso de responsabilidade. Porque tem N projetos que a gente participa e a gente vai aprendendo, vai criando maturidade. Mas quando a gente faz aquele primeiro projeto, né? Que a gente alcança milhares ou centenas de pessoas e que realmente faz diferença e que dá essa carga de responsabilidade de que, putz, né, será que eu tô fazendo certo? Será que eu errei? E quando você entrega e tá tudo certo, né, tá tudo bom, você testou e tá tudo legal, isso é muito bom. Então, foi nesse momento, na área de dados, né, que eu falei, pronto, eu tô no jogo, né? Eu acho que eu consegui fazer minha primeira grande entrega. Eu tô causando um impacto aqui super positivo, né, para os clientes que eu tô aqui afetando. Então, acho que assim, foi uma virada de chave meio automática, sabe? Uhum.
Massa demais. Aham. Gente, agora uma pergunta diferente. Se vocês tivessem que escolher uma coisa só das formações, no caso da formação, que fez muita diferença, assim, hoje, na frente, o que seria? Caraca, uma coisa só. Eu acho que o relacionamento, um bom relacionamento com os professores, assim. Eu me tornei amigo de muitos deles, também porque muitos eram colegas de trabalho, né? E, enfim, a gente trocava muito profissionalmente. E eu fiquei muito próximo, assim, deles, e isso me enriquecia, assim. Eu nunca esqueço de uma professora que eu tive, que virou uma amiga, Vanderly Marques, foi minha professora no curso de turismo. Ela dava aula de hospitalidade. Depois, quando eu me formei, ela virou coordenadora dos cursos de hospitalidade e me chamou para dar aula. Então, eu fiquei 3 anos lecionando na Unimonte a convite dela. Daí, comecei nos cursos de hospitalidade, depois fui para comunicação, fui para outros cursos. E a gente tinha umas trocas muito ricas, assim. Ela era daquelas pessoas que ela abria a boca, assim, e eu ficava assim, ó... apaixonado. Sempre tem um professor que a gente tem esse sentimento. Eu acho que é inevitável. Eu tive muitos, viu, Mila, assim, na faculdade, nos 2 cursos. Muitos, e tem muitos que são referência na comunicação, por exemplo, até hoje, lá na Baixada, que eu me relaciono com eles muito, assim, que viraram amigos. Mas eu acho que essa foi uma sacada, assim, muito... Quebrar esse distanciamento, sabe, do corpo, dos alunos com o corpo docente, assim, entender que você tá ali pra... Logo mais você pode estar junto com eles ali, né? No mesmo papel deles. Ou no mercado. Então, eu acho que essa foi uma... Eu acho que isso soube aproveitar, assim, esse momento. Isso me enriqueceu muito, muito nos 2 cursos. Eu não queria copiar o Diego, mas nessa eu vou precisar copiar. Que escolher uma coisa só da graduação, assim, é muito complicado. É difícil, Não, é muito difícil. Né? E é uma resposta que, se parei para pensar aqui, né? Não, o curso, para mim, a escolha do curso foi fundamental, porque foi algo que foi desafiador para mim. Só que se a gente for granular essa resposta, realmente, a diferença foram os professores. Né? Tem professores aqui também de memória, assim, que se eu for citar, tem o Goya, né? Que até hoje ainda troco muita figurinha com ele, o Rodolfo Goya. Ele, sempre que eu tenho uma vaga, alguma coisa assim, eu falo, você tem algum aluno aí, né, que tem esse perfil, né? E ele que me ajudou muito para esse caminho da programação, então devo muito a ele. Acho que tem o Romildo também, que eu acho que mostrou realmente que como vale a pena. Tipo, eu acho que é um bom exemplo, aquele professor que você fica assim com a boca aberta durante a aula, né? Porque é um conhecimento que você fica, nossa... E ele era da parte de elétrica, né? E eu já estava ali no mundinho de dados, mas para você ver como a aula era gratificante, né? Como era bom assistir o Romildo. Mas não querendo copiar o Diego. Não, fica à vontade, é justo. Não, mas realmente, a escolha do curso é um diferencial. Acho que para mim o desafio foi muito grande. Mas os professores foram o que realmente ajudaram a subir a escadinha. Não, que fizeram a diferença ali durante a graduação. E vocês perceberam isso ainda durante a faculdade ou só depois? Hoje? Eu percebi durante bem cedo, assim. No caso da Van, por exemplo, eu já era minha professora no 2º ano, depois foi no 3º, depois foi no 4º. Isso foi muito legal, porque essa proximidade que ela tinha, porque ao mesmo tempo que ela era uma baita profissional, assim, uma baita professora, ela tinha uma didática incrível, assim. Ela era muito jovem, descolada, falava gíria, era surfista, então Deus. Era bonita, então não tinha como não se encantar por aquela mulher. Ela era sommelier, ela manjava de vinho, então... Cara... Então, assim, eu percebi muito cedo, assim, esse entusiasmo por ela, e isso também me ajudou, Mila, a ser assim com os meus alunos. Assim, eu era muito próximo dos meus alunos. Meus alunos chegavam na sala de aula, entravam e me davam um beijo no rosto, assim, antes de sentar na sala de aula, sabe? Então, criou essa intimidade, assim, essa liberdade que eu acho que facilita o aprendizado, né? Que cria uma conexão mais forte com o professor. Hoje tem outras ferramentas. Hoje, certamente, os alunos têm WhatsApp de professor. Na minha época, quando eu dei aula, nem tinha Nossa, na minha época, ainda. a gente infernizava a vida dos professores. Quanto mais intimidade... É perigoso, intimidade chega uma hora que fica perigoso, né? Depois eu e a Van tretamos bastante, assim, tivemos brigas homéricas, mas já éramos amigos, já éramos colegas de sala de aula, de curso e tal, mas eu acho que é uma conexão legal, assim. Não, também, durante o curso, né, que eu comentei aqui do caso do Goya, que ele realmente foi um dos motivadores na minha movimentação de carreira, né? Que ele foi no 2º ano, foi também bem no começo da graduação. Então, foi quando
eu decidi ali que, beleza, né? Estou na engenharia elétrica, mas, nossa, quantas opções eu tenho na minha vida, né? E olha como tem uma pessoa aqui me apoiando, me fazendo uma mentoria, né? Eu posso dizer que ele foi um dos primeiros mentores que eu tive, né? Então, durante o curso, isso talvez fique um pouco ali, né? Não tão visível, mas quando você termina o curso, né? Depois de alguns anos ali já trabalhando, né? Passando por N situações, e você olha para trás e lembra, né, desses aprendizados, né, dos professores que você teve, você consegue entender que realmente a diferença que eles fizeram, né? Então, pequenas coisas ali do dia a dia que eles ensinavam, alguns toques, algumas mensagens trocadas, às vezes até algumas discussões, só que isso transforma você de uma forma que faz você realmente dar um próximo passo, né? Depois de uma discussão, por exemplo, você nunca sai da mesma forma que você entrou na discussão. Então, você sempre sai com um conhecimento a mais, com algum ponto de vista diferente. Então, você acaba ficando enriquecido de conhecimento. Sim, com certeza. Diego, você construiu alguns projetos que impactam diretamente na região, né? Turismo, cultura, gastronomia. Quando foi que você percebeu que não estava só trabalhando, mas criando algo que movimenta outras pessoas? Eu percebi 1 ano depois que eu já tinha lançado a Revista 9. A Revista 9 ela foi criada em 2016. E 1 ano depois eu estava numa universidade lá em Santos, que eu fui convidado para... Era uma semana da comunicação, assim. E eu fui convidado para uma mesa redonda, para um bate-papo com os alunos, num consultório abarrotado de alunos, assim. E acho que era a minha primeira participação, assim, como, tipo... como empreendedor da região, ou como alguém que estava se destacando. Só que eu não entendia isso ainda. E aí algum aluno perguntou assim, como é empreender com comunicação? Aí eu buguei assim, eu falei, mano, eu empreendo com comunicação porque eu só queria ser jornalista, só queria ter uma revista só. Eu só queria poder escrever para uma revista. Aí isso me abriu assim um clarão assim tão grande. Primeiro que ali eu entendi 1 ano depois que eu já empreendia, que eu estava empreendendo. Porque na minha época a gente não existia disciplina de empreendedorismo em nenhum curso. Não se falava, só o Sebrae falava de empreendedorismo quando eu me formei, né? Há 20 anos atrás, sei lá. Hoje em dia eu não sei se todos os cursos têm, mas acho que boa parte dos cursos, comunicação com certeza tem empreendedorismo na grade e tal. Então, apesar de eu ser muito próximo do Sebrae à época, por conta do Convention Bureau, do meu trabalho, olha que bizarro, eu nunca pensei em ir para o Sebrae antes disso para fazer curso, para entender sobre empreender, para entender que eu não estava só criando uma revista, que eu estava criando um negócio, né? Então, essa pergunta desse aluno, ou aluna, não me lembro, me abriu esse clarão assim, cara, primeiro, eu empreendo, eu estou gerando impacto para uma região, eu mudei radicalmente o meu estilo, e aí eu parei de sofrer porque eu fui buscar caminhos. Porque aí eu comecei a entender que eu tinha que emitir nota fiscal, que eu tinha que emitir boleto, que eu tinha todas as coisas que eu não queria fazer de jeito nenhum, assim. Fiquei muitos anos sem querer fazer. Até hoje eu não quero, na verdade, mas tem que fazer. Eu já entendi que não dá pra fugir. Mas demorou muito tempo para eu conseguir ir para esse caminho, assim. Mas essa pergunta, assim, foi o estalo. Você tá criando algo importante aqui, né, de impacto, gerando impacto para uma região. Acorda aí, bicho. E como foi essa caminhada de construir algo próprio, né, que foi a revista? Porque você veio de algo muito tradicional, né? Sim, eu vim do CLT, assim, né, depois eu saí de lá, eu tive algumas fases dentro do Convention Bureau, eu fiquei 7 anos primeiro, depois quebrei o pau com todo mundo, não queria mais saber de ninguém, fui embora, fui para uma agência de publicidade, fui ser gerente de projetos, fiquei 3 anos, e aí fui convidado a voltar para o Convention Bureau numa outra gestão, numa outra diretoria, para ser PJ. Então, eu abri uma empresa e eu prestava serviço de comunicação e turismo, mas eu era, tipo, in-house, assim, eu ficava lá dentro, eu era um SLT disfarçado de PJ, assim, sabe? Era isso. Então, mas aí, cara, quando eu criei coragem, demorou muito, assim, eu tava num relacionamento muito, muito sério na época, assim, muito de parceria, assim, e que segurou as pontas em casa, falou, vai para esse teu sonho aí que eu seguro as pontas aqui enquanto você precisar. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, mas a conta vem depois.
De lei também. Não se iluda, assim. Somos amicíssimos até hoje, temos um excelente relacionamento, mas a conta veio, assim. Mas foi importante porque realmente foi um ano em que eu pude me dedicar a esse projeto, não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Pude me dedicar integralmente, mas os 3 primeiros anos, Mila, foram muito difíceis do tipo, dia sim, dia não eu vou desistir, dia sim, dia não eu vou voltar pro mercado, pesarosa, assim, de negociar com gráfica, não tinha dinheiro pra pagar a gráfica, porque fazer revista era e ainda é muito caro, né, a gente... hoje eu tenho alguns projetos impressos, mas na época o grande projeto, que era a Revista 9, era impresso, então... Foram 3 anos muito complicados, ao mesmo tempo muito libertadores, assim, né? Porque depois que você sai do CLT, depois que você sai do mercado formal, assim, que você começa a construir uma coisa que é sua, com o seu legado, com o seu olhar, com o seu propósito, você não consegue mais voltar. Eu não consigo mais voltar pro mercado assim, tradicional, para ser CLT, assim. Então... Demorou, mas engatou. Que bom. E Robson, no seu caso, o impacto ele foi menos visível, mas muito importante, né? Como é trabalhar com decisões que afetam sistemas e milhões de usuários? Olha, mesmo depois de alguns anos, ainda tenho friozinho na barriga. Né? Acho que todo projeto novo, toda iniciativa nova que a gente realiza, a gente, né, claro, com muita responsabilidade, né? Só que tem um friozinho na barriga, né? De tipo, nossa, será que eu vou mandar um dado errado? São milhões de usuários. Exato, o impacto é muito grande, né? Então, será que a validação foi feita de forma correta? Será que tudo que está sendo feito aqui, né, está sendo minimamente apurado e testado? Então, dá um frio na barriga. E assim, isso eu falo para quem estiver começando, para quem está ali no início, é super natural. Né? Porque é o mesmo frio na barriga que você sente da primeira vez e você vai continuar sentindo. Só que esse é um frio na barriga bom. Que move, né? Exatamente. Ele faz você, primeiro, se atentar a coisas que você não se atentaria. Né? Claro que confiança é muito bom e a confiança ela vai crescendo também com o tempo. Mas a responsabilidade, né, de você trabalhar ali com impactando milhões ou milhares de usuários, acho que é algo que realmente faz a gente ter esse frio na barriga, só que também quando você entrega e funciona, né, você traz valor, você consegue fazer o produto girar certinho, né, dá uma coisa boa, sabe? Dá uma alegria realmente você ver que funcionou, que você fala, nossa, aquele projeto, sabe? Que você viu ali funcionando no app, eu que entreguei, eu participei disso. Então, sai no LinkedIn, sai num jornal, sai na TV e você vê aquilo aparecendo e você fala, olha, eu faço parte daquilo. Então, isso é muito gratificante. E qual foi o momento, assim, que você saiu dessa parte mais técnica e passou a atuar de forma estratégica, de fato? Tá. Bom, acho que foi uma construção, sabe? Porque no começo eu queria estar ali codando, programando, né? Eu me via muito como realmente, eu quero virar um especialista, eu quero ser né, uma pessoa que fica ali o tempo inteiro focado em tecnologia, que tem um conhecimento técnico muito elevado. Então, estudo constante, né, que é um estudo nunca termina. Quando você entra nessas áreas, você tem que estar sempre ali se atualizando, sempre estudando, principalmente agora na era da IA. Né? A gente está ali todos os dias estudando, todos os dias aprendendo, todo dia tem coisa nova. Mas quando a gente fala que assim, nesse aprendizado contínuo e essa mudança, né, da parte técnica para estratégica, foi algo que foi acontecendo, acho que no decorrer das entregas, sabe? Porque as primeiras entregas, de novo, eu era muito técnico, muito mão na massa, só que você vai criando a maturidade, a senioridade, e você acaba saindo um pouquinho da sua bolha. Então, você começa a trabalhar, por exemplo, na minha área, você começa a trabalhar não só na parte mão na massa, mas você começa a trabalhar na arquitetura. Então, você fala como é que as coisas vão funcionar e não simplesmente você vai lá e faz. Você começa a trabalhar com outras áreas, então você vai ter que lidar com um time de negócio, que às vezes ele não tem ninguém que é técnico lá, então você tem que saber ter uma boa comunicação com esse time, saber lidar. E você entra realmente na estratégia da empresa e você começa a falar assim, beleza, eu estou construindo algo, mas não é só porque pediram para eu construir. Tem valor, tem sentido. Então, eu estou entregando algo que vai fazer a diferença,
eu sei porque eu tô fazendo, eu não tô só aqui programando ou criando código, eu tô fazendo algo que vai trazer um resultado. Então, esses pequenos passos dos projetos te trazem a maturidade, acho que a palavra legal é maturidade, para você participar da parte estratégica, para você conseguir dar não diria opinião, que a opinião não é a minha opinião, mas para você realmente conseguir pensar e ter uma visão geral de um todo quando você está em um projeto. Então, quando você é júnior, você está ali muito mão na massa, e quando você, depois de alguns anos, você começa a realmente a ver o projeto como um todo e atuar nas diversas esferas, né? Eu comentei algumas aqui, mas é um mundo de coisas que acontecem em um projeto. Agora eu vou pedir para vocês resumirem uma coisa difícil. Qual a habilidade mais importante que vocês tiveram que desenvolver e que ninguém ensina? Caramba, muitas, eu acho. Eu acho que eu já tinha uma, mas que eu precisei aprimorar, assim, que era relacionamento, assim, me relacionar. Eu sempre me relacionei muito bem. Só que eu sempre me relacionei bem de maneira empírica, assim, de maneira, né, eu sou muito solto, muito dado, muito sociável, assim. E aí eu precisei construir uma persona, assim, né, tipo um Diego meio sério, um Diego meio empreendedor, assim, que precisa vender anúncio para revista, que precisa vender credibilidade, porque é um jornalista, que precisa fazer as pessoas confiarem no veículo que ele está à frente, que precisa fazer as pessoas quererem que ele esteja no lançamento de tudo que acontece na Baixada Santista, sabe? Então, acho que isso, ao mesmo tempo, é uma briga meio egóica, assim, né? Porque ele mexe com a sua vaidade, então... E eu sou um cara muito low profile em algumas coisas, assim, eu sou xamanista, assim, sabe? Então, tipo, umas coisas me incomodam um pouco, assim. Então, tem essa briga, assim, acho que, na verdade, assim, até mais do que me relacionar, essa habilidade de não me penitenciar tanto, de entender que eu preciso ser essa pessoa articulada e querida e benquista, assim, bem relacionada, não fazer com que isso seja uma autopenitência, assim, sabe? Então, Sim. mas que tem a ver com relacionamento, assim, né? Então, eu já me relacionava bem, eu tive que mexer aqui, azeitar o lance do relacionamento para conduzir isso de forma estratégica, empreendedora, e ser um sério meio debochado, assim, meio divertidinho, assim. Tentar manter a leveza também, A né? leveza, exato. Bom, acho que no meu caso, talvez negociação. Acho que negociar é algo, né, muito complexo, é muito difícil e você vai aprendendo com o tempo. Né? E como a gente lida com pessoas, né, a gente, independente da área que a gente trabalha trabalha com pessoas para pessoas, né? A gente não trabalha isolado no mundo. E cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente, né? Sim. Tem um antropólogo, Michel Acofrado, muito bom ele. Ele fala, né, que cada pessoa tem uma lente de contato para enxergar o mundo. E isso é uma grande realidade, né? Quando a gente para pensar que a gente não é nem uma questão de empatia, mas você tem que realmente tentar enxergar como a outra pessoa enxerga o mundo quando você entra numa negociação. Se você quiser ter sucesso... Agora eu vou te copiar também, acho que vamos dar minha resposta. Se você quiser ter sucesso na negociação, né? Se você quer ter sucesso na negociação, acho que esse é um desafio, porque é muito difícil você conseguir enxergar e entender como a pessoa está enxergando algum problema. Principalmente quando você é técnico e você está lidando com uma pessoa que não é técnica. Né? Ou então, quando você está numa cadeira estratégica e você tem que, às vezes, passar aquele conhecimento para pessoas que não estão conhecendo a estratégia. Então, você conseguir passar essa informação, né? E conseguir negociar, né, as diversas nuances que aparecem em um projeto, isso é bem complexo. Eu apanhei muito, assim, para conseguir precificar meus projetos, as minhas ideias e conseguir negociar, assim, me sentir, assim, desconfortável, porque eu era um jornalista que só queria escrever, assim, não queria ter que vender anúncio nem nada disso. E aí, quando eu sentava de frente, assim, com um prefeito, com um secretário, com alguém que eu precisava defender aquele anúncio, defender aquele projeto, e no primeiro choro, assim, eu falava assim, tá bom. Fora que a gente dá precisa 20%, eu dava. ainda enfrentar esse desafio de se valorizar, né? Cara, isso foi muito desafiador, assim. Até acho que mais do que a habilidade de comunicação, que eu já tinha essa habilidade, como eu disse, eu precisei aprimorar. Mas acho que essa de negociar, aí eu quero te copiar, eu preciso... essa eu tive que construir, do zero, assim, do zero. E até hoje ela é construída, assim. Não, é um conhecimento que você vai adquirindo a cada dia. Então, você nunca vai ser...
né? Tem ótimos negociadores, você vai trabalhando com pessoas que você... Depois de uma reunião, você fala assim, meu, como assim? Só que, pessoalmente, você, né, nunca vai ser 100%. Você sempre vai ter alguma coisa para melhorar na sua negociação. E isso é uma habilidade muito difícil. E quanto melhor você for nela, você tem sucesso em diversas áreas da sua vida. E qual foi o erro, assim, nessa trajetória todinha que mais ensinou vocês? Nossa, eu tenho uma lista de... Tem um Quanto que tempo tem? que sempre marca. Quanto tempo tem de programa e de vídeo? A que mais me ensinou, o erro que mais me ensinou? Eu acho que foi... Aí eu vou voltar para essa resposta. Eu acho que foi isso. Assim, eu vendi muito errado, eu tive muito prejuízo, eu paguei, custeei muito os meus projetos durante... Não foi no mês, foram anos, até eu entender o valor do meu negócio, o impacto tudo que a gente está construindo lá, com pouquíssimas mãos, na Baixada Santista, gera para a região. E eu precisei apanhar muito e ficar no vermelho muito, assim, renegociar, ensinou, sortear então, boleto, viu? assim, ó. Quem vai receber esse mês, quem não vai? Para hoje... De 2 anos pra cá, tá mais tranquilo, assim, fala, cara, agora, tipo, posso deitar no meu travesseiro, dormir, que amanhã as contas estão pagas, assim, sabe? Então, isso eu aprendi na raça. Eu fui estudar, daí depois que eu fui fazer, que eu entendi que eu era empreendedor, eu fui fazer Sebrae, fiz Empretec, fiz tudo que eu podia fazer, fiz outros cursos e comecei a olhar planilhas, que eu não sou de planilhas, né? Eu sou de humanas. E aí eu fui entender isso e aprender na raça, assim, na raça. Acho que esse, com certeza, é o meu maior aprendizado, assim. Eu acho que erros também. Acho que quem é uma lista, né? Mas acho que também voltando aqui no ponto da negociação, acho que o famoso, né? Você precisa saber dizer não. É uma grande verdade. Eu acho que não tem problema você ser uma pessoa gentil e sempre querer falar sim, sempre abraçar, né, todas as causas, mas acho que você não pode, né, levar o mundo nas costas. Então, talvez seja esse o meu grande erro. Acho que, principalmente no início, eu queria abraçar o mundo né, e tentar resolver tudo. Né? Eu queria ser a pessoa que estava na frente, eu queria estar ali tentando resolver. Muitas vezes deram certo, mas isso também trouxe muitos problemas. Então, acho que o saber dizer não, né, que entra aí na negociação, é uma coisa que acho que foi um grande erro, né, vou chamar assim. Mas que é bom, que trouxe aprendizados, mas Sim. que trouxe também muitas dores durante a minha carreira. Acho que esse é o preço dos apaixonados, né? Vai lá fazer o que tu gosta. Achando que é só melzinho na chupeta. E, gente, olhando assim, toda a carreira de vocês, toda a trajetória, o que mais vocês têm orgulho do que vocês construíram até hoje? Eu tenho muito orgulho de fazer comunicação com turismo de uma maneira... mantendo a ética do jornalismo, mas com uma linguagem leve, que converse com todo mundo de maneira muito igual, assim. Mas principalmente de ter podido manter, até hoje, com 10 anos pelo menos, eu espero que siga assim, podido manter a independência, a autonomia, assim, de ser um veículo independente, apolítico, que não depende... É muito difícil fazer jornalismo e fazer jornalismo sem viés político, assim, sem se vender. Sim. Com muitas aspas aqui, tá? Para governo, né? Eu tô numa região de 9 cidades e que a gente se propõe a falar das 9 cidades. É que a gente faz soft news, a gente fala de coisas boas só, né? A gente não bate em ninguém. Mas, assim, é um desafio. É um desafio. Esse ano é um ano muito desafiador, ano político pra gente é muito desafiador, porque eu tenho que falar muitos nãos, né? Não, obrigado, não vou fazer campanha, não, obrigado, não vou vender meu veículo, não tem espaço para você no meu veículo. E isso foi um desafio. Com certeza, se eu tivesse afrouxado no começo, como muitos veículos precisam fazer, eu já teria... Minhas contas estariam pagas há 7 anos. Eu teria chorado bem menos, assim. Mas eu acho que eu dormiria menos bem, assim, do que eu durmo hoje, sabe? Então acho que esse é um orgulho, assim, que eu carrego e pretendo continuar carregando. O orgulho é engraçado, né? Porque a gente faz tanta coisa, né? Todo dia, e tantos projetos, e a gente, né,
A gente pode pensar até, não, tem meu primeiro projeto, eu tenho muito orgulho, né? Que foi ali onde eu comecei, ou então aquele projeto grande que você participou e impactou muita gente. Mas uma coisa que eu, refletindo aqui, né? Eu gosto de pensar que eu me orgulho muito da trilha que eu fiz, sabe? E das pessoas que vieram comigo. Porque por mais que eu fui tendo evoluções ali na carreira, sempre teve pessoas comigo, né? No começo eu tive mentores, né? Hoje eu mentoro algumas pessoas. Então, eu fui crescendo e assim, eu orgulho da onde eu consegui, né? Os passos que eu consegui dar, mas as pessoas que vieram comigo também, que também cresceram, que eu acompanhei ali junto, né? Então, isso foi muito gratificante, né? Eu sinto, às vezes eu olho assim, pessoas que eu ajudei realmente durante a trajetória e que hoje elas estão bem, hoje elas, né, vieram para o mundo de dados, ou às vezes até saíram do mundo de dados, e são pessoas que, né, hoje são profissionais, assim, que são super valiosos no mercado, e então, assim, isso me dá um pouco de orgulho, sabe? Eu vejo essas pessoas que são próximas, que passaram na minha vida, assim, né, durante a minha carreira, nos últimos anos, e então eu fico bem feliz quando eu vejo essas pessoas, né, dando os próximos passos, assim, para mim é bem gratificante. Ai, que lindo. Quando alguém reconhece o trabalho de vocês acham que pesa mais o resultado, de fato, ou o caminho que vocês trilharam? O caminho, certamente o caminho, assim, porque o resultado todo mundo tá vendo, né? Uhum. É aquela história, você não vê os tomos que eu levo, né? Mas não quero ver as canas que eu tomo, né? A caminhada é muito solitária, a caminhada do empreendedor, né? Por mais que você construa uma rede, e eu tenho uma rede muito forte de parceria, de relacionamento, enfim, mas a caminhada é solitária, as porradas você toma sozinho, assim, né? Então, acho que quando meu trabalho é reconhecido, assim, eu fico pensando, bem clichê, assim, mas é tipo, pô, valeu, né? Então, valeu chorar 3 anos dia sim, dia não no chuveiro, valeu não dormir, valeu sortear boleto, valeu negociar com a gráfica, valeu tudo isso, porque essa construção me tá fazendo chegar aqui e ser reconhecido. Acho que a jornada pesa mais. Não, super concordo, Diego, porque o caminho, né? Acho que se a gente parar para pensar, o resultado é uma foto, né? O caminho é o filme. Né? Você... bonito. Poético. Mas a foto, ela tem o seu valor, né? É o projeto entregue, né, no caso, a revista, né? Tem um ótimo valor, porque é o que realmente o cliente vai ver, né? É a sua entrega ali, todo mundo vai aplaudir. Mas acho que é um fragmento, né? Exatamente, mas o filme tem muita coisa no filme, né? Tem as dores que você passou, as dificuldades, as pessoas que estiveram ali com você ajudando, contribuindo, né? Os dias bons, né? As comemorações, os dias ruins, deu tudo errado. Então o filme assim, ele tem um valor assim imensurável, né? Tipo, claro, a entrega tem o seu valor, né? Mas pro dia a dia, assim, para as evoluções da nossa vida, acho que o filme, sem sombra de dúvida, é ele que tem o maior peso. Lindo, gente. A gente falou sobre construção, impacto, responsabilidade. Eu acho que esse episódio mostra muito que o conhecimento ele só ganha valor quando ele vira transformação. E agora a nossa pergunta final de todo episódio. Diplomão não é papel por quê? Bom, primeiro porque o papel é o que você menos vai usar depois que você se formar. Sim, de fato. Os meus eu não sei nem onde estão, na verdade. Porque tem muito, né? A gente falou assim de um repertório imenso que estar na universidade, assim, que ter a oportunidade de cursar qualquer curso que seja, né? De qualquer área, humanas, exatas, biológicas, enfim, nos traz. E aí vou aqui repetir a história da foto, né? O diploma também é só a foto, né? O diploma é só um registro ali que é óbvio que prova para você mesmo e talvez hoje para o mercado que você tem expertise naquele assunto, mas talvez não também, né? Talvez não, porque é muito mais o que que quantas pessoas que têm diploma por aí fazendo um monte de besteirada, né? Em todas as áreas. Então, eu acho que esse repertório que a gente constrói durante a jornada, o relacionamento com os colegas e com os professores, as oportunidades que se criam dentro da universidade, entre os colegas, enfim. Isso tudo é o diplomão, né?
Isso tudo é ão, né? Para mim o papel é bem inho, assim, porque ele cabe num envelope. Sim, né? verdade. Tudo isso que a gente construiu... Bagagem. Putz, aonde que cabe, né? Exatamente. Não é porque o diploma não é papel, né? Porque acho que ele que me ajudou, sabe, a pensar de forma estruturada, né? As oportunidades que foram aparecendo, né, pós-diploma, né? Acho que fez total diferença, né? Então, a forma, né, tanto na minha carreira quanto a forma até na minha vida pessoal. Sim. Né? Acho que a graduação como um todo, né? O filme, né? E a foto final, o diploma, eles realmente mudam, né? E moldam quem você é, sabe? Então, a experiência ali universitária, né? Os anos que você passa ali e quando você recebe ali o diploma, que só, né? Não só, mas é o que mostra que você conseguiu ali, né? Alcançar um objetivo, né? Que foi, né? Talvez o primeiro objetivo de muitas pessoas é o diploma, né? Assim, pensando em grandes objetivos, mas é algo que faz a gente pensar, né? Que como essa experiência acadêmica, né, transforma a forma que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente pensa, a forma que a gente age no dia a dia e como isso faz a gente evoluir como ser humano. É verdade. E é isso, pessoal. Não importa o tamanho do impacto. O que importa é que, de fato, ele aconteça. Pessoal, muito obrigada. Eu amei a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Gostei demais. Bom, Obrigado, eu. Obrigado. E para quem tá acompanhando, talvez você ainda não veja o impacto do que você tá fazendo, mas começa exatamente assim. Fica tranquilo. E tchau, até o próximo episódio.